Em 3 episódios, uma nova série documental da Netflix mostra os bastidores do reality The Biggest Loser, apontando as consequências físicas e psicológicas das práticas extremas de perda de peso usadas no programa, com depoimentos de ex-participantes, treinadores e produtores. O título no Brasil é Magreza na TV, a verdade de The Biggest Loser, e esse episódio é sobre isso. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. A produção revisita o fenômeno televisivo dos anos 2000, The Biggest Loser, e expõe os absurdos desse programa que transformou uma doença em entretenimento. Treinos exaustivos de 5 a 8 horas por dia, dietas de cerca de 800 calorias e relatos de problemas de saúde e impactos duradouros na vida dos participantes. Quase 10 anos atrás eu escrevi uma postagem no blog por conta de uma reportagem do New York Times, que inclusive é citada nessa série que está agora no Netflix, e naquela postagem eu fiz em um parágrafo uma breve definição para quem não sabe ou não sabia o que é o Biggest Loser. Eu escrevi assim: o reality show The Biggest Loser, no qual pessoas obesas são colocadas em dietas severamente hipocalóricas e torturadas na academia em frente às câmeras, enquanto treinadores praticam o fat shaming, isto é, os humilham, chamando-os aos gritos de preguiçosos e glutões. Um espetáculo deprimente, como só ia ocorrer nesse tipo de programa televisivo. É inacreditável que uma coisa dessas tenha ido ao ar e tenha tido tanto sucesso, com tantas temporadas. Acho que foram 7, 8 temporadas? Não, foram 17 temporadas. 17 temporadas. Assim, ó, é um horror. Isso deveria ser criminoso. É muito difícil até de assistir esse documentário, tá? Já aviso aqui para quem tem algum gatilho que pode ser acionado com esse tipo de coisa. É horrível, é constrangedor e é muito triste ver a humilhação dessas pessoas e os danos permanentes que elas sofreram, tanto em saúde física quanto, principalmente, emocional. O documentário do Netflix mostra um episódio que eu não sabia, acho que ninguém sabia, da primeira temporada desse Biggest Loser. Então eles pegaram essas pessoas super obesas, colocaram num ônibus e estavam levando para o rancho onde eles iam ficar morando, sendo torturados e humilhados pelas próximas semanas. Só que eles pararam esse ônibus a uma distância de algumas milhas do rancho e a primeira coisa que essas pessoas iam ter que fazer era correr sob o sol do meio-dia até lá. E quem não conseguisse fazer essa corrida já seria eliminado de cara. Então imagina só, você pega pessoas obesas, sedentárias, e aí pede para elas correrem, assim, sem nenhum preparo físico, ao relento, como uma forma de demonstrar a sua capacidade, a sua força de vontade. Isso é uma coisa que eles usam muito, né? Você não faz porque você não quer, você precisa se superar, aquele papo de coach insuportável. E aí uma participante não estava conseguindo chegar no fim, ela estava se arrastando, tentando engatinhar, não conseguia. E aí ela foi meio que carregada pelos outros participantes e quando ela chegou, ela desmaiou. E aí ela teve que ser removida de helicóptero. O que não se ficou sabendo, e aparece agora no documentário, é que ela teve uma coisa chamada rabdomiólise. Rabdomiólise, pessoal, é o seguinte, é quando você faz um nível de exercício tão absurdo que ocorre a ruptura, a morte e ruptura das células musculares. Isso libera a mioglobina, que é a substância que faz com que os músculos sejam da cor vermelha. Essa mioglobina
ela é extremamente tóxica quando ela está livre no corpo, quando ela não está contida dentro do músculo. Isso causa insuficiência renal aguda, pode levar a pessoa a hemodiálise, pode levar a pessoa à morte. E, de fato, essa participante foi para a UTI, ela ficou entre a vida e a morte um tempão, e à medida que ela foi melhorando, ela queria voltar para o programa. Vocês imaginem a coisa. E é muito interessante porque ela agora, 20 anos mais velha, é uma das pessoas que está participando do documentário, revivendo essa história e percebendo o grau de abuso psicológico ao qual ela estava submetida, de modo que ela realmente acreditava que se ela não voltasse ao programa depois de ter quase morrido pela irresponsabilidade dessa gente, ela estaria sendo derrotada, ela seria uma pessoa que desiste. Sabe, é tão bizarro, é tão revoltante. A gente assistiu esses 3 episódios com muita dificuldade, pausando várias vezes, eu fiquei bem nervosa. E é horrível perceber o quanto eles manipulavam as pessoas para vender essa ideia de que o programa seria a única alternativa que elas teriam para mudar de vida. E aí elas contam toda essa associação, né, feita entre a obesidade e os problemas que elas tinham na vida, a culpabilização, elas se sentindo derrotadas por serem gordas e isso sendo interpretado como um marcador de personalidade fraca, de falta de determinação e de força de vontade. Em nenhum momento a obesidade é vista como um problema de saúde que precisa de tratamento. Na época, até porque foram 17 temporadas, eu cheguei a assistir alguns episódios. E eu já tinha ódio de uma treinadora que tinha lá, chamada Jillian Michaels. É uma mulher toda sarada, que ficava sinalizando virtude para aquelas pessoas, xingando elas, gritando na cara delas. Sabe, uma pessoa gritando a 5 centímetros da sua cara enquanto você está prestes a desmaiar. E outra coisa que eles faziam questão era de que as pessoas treinassem até vomitar, porque isso era legal na reality TV, né? Mostrar as pessoas sofrendo, mostrar as pessoas vomitando, e aí a pessoa caía na esteira, de cara na esteira, e vomitava, e aí essa louca chegava e dizia assim, vai desistir, você vai desistir. Mas eu consegui descobrir pessoas ainda mais odiosas nesse documentário, que são os produtores. Na verdade é uma competição, né? Eu não sei ali quem estava mais errado nisso tudo. O que eu achei pior foi ver apresentadores que mesmo 20 anos depois, tempo mais do que suficiente para reinterpretar, entender o que aconteceu, refletir, e o mínimo que deveria ter sido feito é pedir desculpas, né? Mas não, eles continuam justificando e dizendo que aquilo tinha uma boa intenção, que na verdade eles estavam querendo sinalizar o problema da obesidade nos Estados Unidos e dar uma oportunidade para as pessoas emagrecerem. É tanto cinismo, é tanta cara de pau. Lá pelas tantas, você vê durante a entrevista dessas pessoas odiosas que escapa alguma coisa. E uma das coisas que me chamou a atenção é um desses produtores dizendo assim, puxa vida, todo mundo sabe que o que realmente emagrece é a dieta. Porém, simplesmente ficar mostrando na televisão as pessoas fazendo dieta não tem nenhum apelo. Então a gente fazia essas 6, 8 horas de exercícios físicos bizarros, numa intensidade absurda e perigosa, porque isso é o que faz boa televisão, né? É as pessoas vomitando de tanto se exercitar, e as pessoas chorando enquanto essa treinadora e o seu colega, cujo nome eu esqueci, ficavam gritando na cara delas que elas são fracas, que elas são preguiçosas. Olha, realmente, como você disse, Sari, é muito impressionante que nos anos 2010, isso começou nos anos 2000, mas isso só terminou ali, acho que em 2016 ou 2017, esse tipo de coisa estivesse passando na televisão, fosse alguma coisa socialmente aceitável. Isso fala muito sobre a nossa sociedade, né? Eu tenho a impressão de que esse programa inventou o body shaming, né? Que é essa cultura de discriminar abertamente as pessoas com obesidade. Pode não ter inventado, mas que surfou em cima disso e potencializou para níveis nunca antes vistos, não há dúvida.
Uma das outras coisas super bizarras que eles mostraram ali eram certos desafios que eles tinham que fazer no programa, e um deles era pegar essas pessoas, lembrando, super obesas, que já tinham emagrecido um monte no programa e que, portanto, estavam com muita fome numa dieta de 800 calorias e gastando, eles calculam, cerca de 5, 6 mil calorias por dia em exercício. Imagina a fome que isso dá para alguém que está 20, 30 quilos abaixo do seu set point, passando fome fazendo exercício. E aí eles botavam um buffet de doces irresistíveis. E aí aquela pessoa que não resistisse e comesse um doce, ela ganhava como prêmio poder ver a família. Em compensação, ela diminuía a chance da sua equipe ganhar naquela semana, porque eles eram divididos em equipes e a equipe que emagrecesse menos perdia. Portanto, uns estavam policiando, xingando e brigando com os outros, porque um, por exemplo, estava emagrecendo mais e aí xingava o outro porque não estava emagrecendo tanto. E aí o que o pessoal do programa fazia? Uma mesa de buffet, e ainda por cima quem comesse o doce tinha o prêmio de poder ver a família. Era o objetivo de fazer a pessoa falhar para daí chamar ela de fraca, para chamar ela de gulosa e preguiçosa, humilhar ela na televisão. Assim, é difícil eu entender o nível de crueldade disso, sabe? E uma coisa que chamou minha atenção é que em nenhum momento eles falam da importância da alimentação, né, nesse processo. A única premissa é redução calórica e todo o reality é baseado nesse tipo de competição de atividade física. E eu nem preciso dizer, né, que a maioria desses participantes, inclusive alguns que ganharam o primeiro lugar, ou seja, os que mais emagreceram, estão aí contando a história após ter reganhado todo o peso ou até mais. No início desse mês eu fiz uma postagem lá na área de membros do blog em drsolto.com.br chamada A Culpa Não É do Sofá. Essa postagem foi a respeito de um estudo sem precedentes com milhares de pessoas medindo o seu metabolismo, o seu gasto calórico pelo exercício e constatando que a dieta é 10 vezes mais importante como determinante da obesidade do que o nível de atividade física. E, portanto, se esse reality show tivesse qualquer intenção de realmente ajudar em alguma coisa, ao invés de mostrar, mais uma vez, eu digo, as pessoas obesas sendo torturadas na frente das câmeras em exercícios malucos e perigosos, eles teriam enfatizado o desafio alimentar. E esse tipo de reality show só reforça essa visão equivocada de que o foco deveria ser na atividade física. Abrindo aqui um parênteses, obviamente a atividade física é importante para a saúde, para a preservação da massa magra, para o risco cardiovascular. Não é disso que se trata. É que quando o assunto é emagrecimento, o foco ele é na dieta, essencialmente. Nessa postagem, lá da área de membros, eu mostro uma campanha que a Coca-Cola encampou em 2013 e que talvez alguns de vocês vão lembrar, porque ela tinha outdoors, ela tinha propagandas na televisão, nos jornais, e nesses posters eles salientavam as calorias de uma garrafinha pequena de Coca-Cola e o que você precisaria fazer para gastar aquelas calorias. Então, um pôster mostrava um jovem magro com seu skate, dizendo que uma garrafinha daquela Coca-Cola era energia para mais 19 minutos de skate. Outro mostrava uma moça magra levando um cão pela coleira, dizendo que a quantidade de calorias daquela garrafinha dava para caminhar mais 25 minutos com o Rex. Ou seja, eles queriam dizer, o problema não é você consumir a Coca-Cola, o problema é que você é preguiçoso. Então, essa mensagem ela é perniciosa em todos os sentidos. No caso do reality show, pela humilhação pública de pessoas que na realidade têm uma doença e que fazem muito mais esforço do que aquela Jillian Michaels jamais fez na vida. E segundo, por desviar o foco real do problema, que é a alimentação. Nada, absolutamente nada era feito
para os participantes manterem esse peso perdido depois do término do programa. Eles mostram que alguns até tentaram entrar em contato por e-mail com os produtores implorando ajuda, porque estavam tendo consequências físicas e emocionais e queriam uma orientação sobre o que fazer, né? Mas eles nunca tiveram resposta. Os produtores dizem que também não receberam nenhum desses contatos, mas a verdade é que eles não tinham o menor interesse porque eles estavam preocupados em produzir as próximas edições e manter a audiência. Inclusive foi justamente sobre esse aspecto da questão do reganho de peso que eu escrevi a postagem de quase 10 anos atrás, que eu mencionei no início desse episódio. Porque recém tinha saído um estudo do Dr. Kevin Hall que acompanhou 16 participantes de uma das primeiras temporadas do Biggest Loser. E esse estudo é citado no episódio, né? Sim, exatamente. Esse estudo ele é citado no episódio. Foi uma das coisas que começou a gerar uma série de críticas que acabaram levando ao encerramento desse reality show. O resultado do estudo na época foi divulgado no New York Times, por isso teve uma grande repercussão. Exatamente. Desses 16 indivíduos que o Kevin Hall seguiu, ele conseguiu seguir por 6 anos 14 deles. Alguns tiveram um reganho total ou até acima do peso inicial, outros conseguiram manter parcialmente o peso perdido. Como média, eles ganharam 2/3 do peso que eles tinham perdido, mas o que o estudo salientava é que o metabolismo dessas pessoas ficou muito mais lento pela restrição calórica severa durante a participação no reality show e que 6 anos depois esse metabolismo das pessoas, mesmo elas tendo reganhado parcialmente o peso, continuava cerca de 500 calorias mais lento. Ou seja, essas pessoas, para conseguirem manter o peso perdido, elas têm que fazer um esforço imenso, muito maior do que uma pessoa que nunca teve esse nível de sobrepeso. Elas têm mais fome por estarem abaixo do seu set point e o seu metabolismo é mais lento por elas estarem abaixo do seu set point. E tem um personagem bem importante nesse documentário, que é o sujeito que teve a maior perda de peso de todas as 17 temporadas. E ele agora está mais obeso do que ele estava quando ele entrou no programa muitos anos atrás. E é muito triste porque ele fala que aquela pessoa que ele ficou quando ele emagreceu não é quem ele é. Hoje em dia, 20 anos depois, ele entende que quem ele é uma pessoa obesa e que não existe solução. E na verdade eu acho que o que aconteceu é que ele introjetou essa mensagem que o programa propunha, de que é tudo uma questão apenas de responsabilidade individual, de que se o sujeito não consegue o resultado e não consegue manter o resultado, a culpa é dele, é porque ele é preguiçoso, porque ele é guloso, quando na verdade ele tem uma doença. Ter um set point em 200 quilos não é uma coisa normal, e se aquela Jillian, aquela odiosa treinadora, tivesse um set point em 200, eu tenho sérias dúvidas se ela ia ter conseguido ter o resultado que esse sujeito teve, porque eu repito, ela nunca se esforçou desse jeito na vida. Quase ninguém se esforçou tanto quanto essas pessoas. A maioria das pessoas não precisa se esforçar assim e ficam julgando a partir do seu nível de esforço, que não é tão grande, a dificuldade de pessoas que têm uma doença que elas não têm. Eu fiquei curiosa para saber o que você, como médico que trata a obesidade, diria para esse participante se você o tivesse no seu consultório. Depois de comentar com ele, o que eu imagino que a essas alturas ele já saiba de que ele foi severamente abusado nesse programa, eu tentaria explicar justamente que o problema da obesidade não é apenas o excesso de gordura corporal, e sim um mecanismo de regulação da quantidade de gordura corporal que está quebrado, que está estragado. Essa regulação está num nível muito maior do que deveria ser. E que, portanto, não depende só da vontade dele, que ele precisa de ajuda médica. A culpa não é dele. Exatamente. Hoje, anos depois da participação dele no programa, existem drogas que funcionam muito bem e esse paciente provavelmente se beneficiaria de utilizar uma medicação e possivelmente depois de emagrecer a um peso seguro, fazer uma cirurgia bariátrica. A medicina oferece tratamento para essa situação e não é apenas uma circunstância de responsabilidade individual ou força de vontade. Tudo que essas pessoas não precisam é de julgamento, elas precisam de acolhimento. E é responsabilidade do profissional de saúde oferecer essa ajuda, apresentando as ferramentas disponíveis e direcionando também para uma orientação
alimentar correta, que é algo que elas, pelo jeito, nunca tiveram durante esse programa. Sim, pelo que eu entendo, basicamente o que eles fizeram no programa foi uma restrição calórica de 800 calorias, que obviamente não é sustentável no longo prazo, porque, como eu coloco lá no meu livro várias vezes, né, a fome é o cemitério das dietas. Uma dieta que leva à fome está fadada ao insucesso. Para você que assina a área de membros, eu recomendo ler ou reler a postagem O Set Point e a postagem A Culpa Não É do Sofá. E eu vou ler para vocês um comentário que o leitor Maurício deixou nessa postagem. Abre aspas. Talvez alguns leitores do blog já tenham lido meu relato pessoal que vai ao encontro do texto, mas vou repetir. Em fevereiro de 2019, com 40 anos, 1,70 m e 96 quilos, resolvi começar a correr. Foi a segunda melhor decisão que tomei na vida em relação à saúde. Mas fiquei exatos 11 meses correndo sem emagrecer nem 100 gramas. Em janeiro de 2020 comecei a low carb. Essa foi a melhor decisão que tomei na vida em relação à saúde. E, em aproximadamente 6 meses, 10 quilos evaporaram e continuaram evaporando, atualmente pesando 72 a 74 quilos. Desde então, eu continuo a low carb e a corrida. Já fiz maratonas e, com isso, semanas de treino de mais de 80 quilômetros de corrida por semana, outras semanas com menos de 30 quilômetros de treino. O peso praticamente não muda, independente de eu estar correndo 30 ou 80 quilômetros por semana. O exercício gasta calorias, mas dá fome pra caramba, simples assim. Hoje tenho consciência da importância que a corrida teve no meu processo de emagrecimento, mas mais no sentido de melhorar meus hábitos gerais do que propriamente nas calorias gastas durante a atividade física. Lá em drsolto.com.br/índice, você pode ver um índice de todas as postagens, de todas as centenas de postagens, com assuntos os mais variados sobre alimentação e estilo de vida. E se você ainda não é assinante, considere assinar. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.